Existe aquela velha máxima: religião não se discute. Cada um tem direito a ter a sua, ou até nenhuma. E as diferenças devem ser toleradas, respeitadas. Mas quando o assunto é religião dentro da sala de aula de uma escola pública, o assunto tem tudo para gerar muita discussão. João, aqui no Brasil, o que afinal pode e o que não pode? Grilo, o assunto poderia até parecer muito simples, porque afinal de contas a Constituição deixa clara a separação entre Estado e religião, mas também fala em ensino religioso nas escolas públicas. Essa aparente contradição chegou à pauta do Supremo Tribunal Federal, onde corre um processo a partir de um questionamento da Procuradoria-Geral da República. Na primeira reportagem da série especial do Jornal das 10, Fé na Educação, você vai saber o que diz a legislação sobre o tema. Sob o céu da Terra Brasil cabem todos. Já era assim mesmo antes das caravelas chegarem. Cada tribo com seu Deus, seu credo. Católicos, os portugueses que aqui desembarcaram, fincaram logo uma cruz e celebraram a primeira missa. Mas a história estava apenas começando. Vieram os escravos da África, que perderam a liberdade, mas não esqueceram a fé. Mais tarde, protestantes europeus, budistas do Oriente e até judeus e muçulmanos que vivem se enfrentando pelo mundo, aqui convivem. E nas escolas públicas, como é tratada a questão religiosa? Te agradecemos. Na monarquia, a Constituição de 1824 não deixava dúvidas. O Brasil era um país oficialmente católico. 67 anos depois, a mudança não só de regime. A primeira Constituição da República criava o Estado laico, separado da Igreja. Laicidade é um dispositivo de organização de um Estado democrático. É o Estado que vai dizer: não há nenhuma religião oficial que guia as minhas leis, o meu funcionamento de justiça, o acesso aos direitos. Mesmo com essa mudança significativa, o ensino da religião é obrigatório nas escolas públicas. Além da Constituição, a LDB, a lei que orienta a educação no Brasil, estabelece que o ensino religioso é disciplina de horário normal, mas a matrícula é facultativa. Ninguém pode ser obrigado a frequentar a aula de uma religião diferente da sua. A antropóloga da UNB, Débora Diniz, estuda o tema há 4 anos. A pesquisa mostra que 4 estados aplicam o chamado ensino confessional, em que a doutrina de uma determinada religião é ensinada pelos próprios religiosos. Na maior parte do Brasil, prevalece o modelo interconfessional, que promove valores e práticas religiosas em comum. Apenas no estado de São Paulo, o ensino é de História das Religiões. Para a pesquisadora, há distorções no sistema educacional. A pergunta é se nas escolas públicas o ensino pode ser para converter alguém a uma determinada crença. Tanto eu quanto a LDB vamos responder que não. A tese da antropóloga chamou a atenção de outra Débora, do PRA, subprocuradora-geral da República, que decidiu levar a questão ao Supremo Tribunal Federal. Ela também acha que as leis atuais induzem ao ensino de determinadas religiões. Na ação, ela cita o artigo 210 da Constituição e um acordo do governo brasileiro com o Vaticano, em 2008, estabelecendo que o ensino católico e de outras confissões religiosas constitui disciplina normal das escolas públicas, assegurado o respeito à diversidade religiosa. A procuradora argumenta que isso apontaria para a adoção do catolicismo e de outros credos em afronta ao princípio do Estado laico. E pede ao Supremo que estabeleça que o ensino religioso nas escolas públicas só pode ser de natureza não confessional, sem vínculo a uma religião específica, e que se proíba a contratação de professores representantes de suas próprias religiões. O que significa dizer que cabe ao professor ensinar a criança e adolescente a história das religiões e também, ao mesmo tempo, mostrar que ao lado das religiões há também aqueles que não acreditam em religiões. Esse é um dos pedidos da ação, né? Que professores de ensino religioso, nessa perspectiva, sejam professores recrutados como são todos os outros, né? Por meio de concurso público e não religiosos. A polêmica também chegou à ONU, que num relatório apresentado no ano passado no Conselho de Direitos Humanos, alerta para casos de intolerância religiosa e racismo em escolas de pelo menos 11 estados brasileiros.
Ao pesquisar a situação no Brasil, a antropóloga da UNB também se deparou com distorções que considera graves. O que nós encontramos são violações importantes de direitos humanos, por exemplo, como homofobia, como discriminação às pessoas com deficiência. O Ministério da Educação diz que as religiões devem ser alvo de conhecimento por parte dos estudantes, mas que qualquer ato discriminatório que desrespeite o princípio do Estado laico deve ser denunciado ao Conselho Nacional de Educação e ao Ministério Público. E os profissionais que lidam com a questão no dia a dia, o que pensam? O professor de filosofia da Universidade Católica de Brasília, Vicente Alves, defende que não se faça catequese nas escolas, mas considera importante o ensino religioso e com professores bem preparados. A formação, a educação, que não entre o valor de uma ou de uma religião, mas prepará-lo para a liberdade e para o pluralismo de uma sociedade também que é plural, ao mesmo tempo democrática. A palavra final sobre tema tão sensível e que diz respeito a sentimentos e convicções de cada um dos brasileiros caberá aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O julgamento da ação proposta pela subprocuradora Débora Duprá está previsto para o final do mês que vem. Para o relator, uma tarefa tão difícil quanto necessária. O tema é a liberdade religiosa, em última análise. Liberdade de culto, liberdade de crença, liberdade religiosa. E a liberdade de crença, numa dimensão mais ampla, é perceptível que compreende também a liberdade da descrença, do agnosticismo, né? de não professar nenhuma confissão, nenhuma religião, nenhuma seita em particular. A matéria é muito importante e sobre ela o Supremo realmente necessita se pronunciar. Até mesmo o cenário do julgamento pode ser objeto de discussão. Alguns ministros dizem que o Cristo crucificado simbolizaria a injustiça extrema de uma condenação sem direito à defesa. Mas qual será a interpretação do próprio Supremo quando julgar a ação? Você vai ver como as escolas de São Paulo tratam a religião dentro de sala de aula, o que diz a lei e a opinião dos especialistas. A lei acertou quando ela caminha para mostrar o seguinte: o que interessa é uma formação religiosa e não exatamente desta ou daquela igreja. Neutralidade é impossível. Agora, a objetividade é necessária. Aprender a ver o mundo de uma perspectiva laica, isso é o que a escola precisa ensinar. Amanhã, na série Fé na Educação.